Olá, boa tarde. Boa tarde especial a você que está nos acompanhando. Hoje é a 7ª sabatina aqui, hoje com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Schlosser. Boa tarde, secretário. Boa tarde, presidente e demais vereadores que estão aqui nessa casa nessa tarde. Vamos lá, né? Vamos para o desafio. É isso aí. Então, conforme como foi as anteriores, o nosso procurador Juliano vai informar para o senhor os tempos de pergunta e, na sequência, vamos dando encaminhamento aí. Boa tarde, secretário. Boa tarde a todos. Como foi realizado nas outras entrevistas, então vai ter 2 minutos para fazer a pergunta, né? Você tem 3 minutos para responder. A gente está marcando o tempo aqui, mas todos os secretários estão conseguindo levar o tempo bem certo. Então, tá conseguindo manter um tempo de resposta bem bacana aí para que possa fazer todas as perguntas aqui, certo? Depois da pergunta, tem os vereadores que fazem outros questionamentos, tem mais 2 minutos para responder. Então não vai passar de 1h30 dessa entrevista aí, certo? Se eu tenho um tempo aí para fazer uma apresentação da secretaria, apresentação do secretário mesmo aí, tá, esteja à vontade. Então, mais uma vez, boa tarde, né, a quem está nos acompanhando aí. Assumir esse desafio de estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, e assim como acredito que todos que assumem uma função pública ali, você vem com um monte de vontade de fazer e de acontecer coisas, né? Então, algumas coisas a gente já tem conseguido avançar ali, temos muitos desafios ainda para ser superado, mas acredito muito que teremos bons resultados aí para apresentar nos próximos dias. Ok, secretário. Vamos para a primeira pergunta, então. A pergunta vem do vereador Célio e da vereadora Sandra. Na verdade, a gente fez uma junção aí das perguntas. Quais cursos de capacitação e qualificação profissional foram ofertados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico à população no ano de 2025? E quais pretende oferecer, né, para aprender uma nova profissão e aprimorar suas habilidades para o mercado de trabalho? Então, no ano de 2025 aconteceu o curso de solda, que era um curso que já estava na programação. Também temos aí um planejamento e algumas tratativas junto à Secretaria do Trabalho, né, que é a secretaria responsável, de cursos voltados principalmente ao público feminino, né, e que existem alguns cursos que você consegue tanto atuar dentro de uma empresa como empreender, né. Uma solicitação minha é que fizesse, quando tivesse a oportunidade, disponibilizar cursos que pudesse atender tanto o masculino e o feminino em áreas específicas que a pessoa pudesse empreender ou trabalhar, por exemplo, elétrica, o próprio solda, né, que já foi feito, hidráulica, enfim, do público feminino, cursos voltados à beleza. A gente sabe que tem muitas mulheres que precisam trabalhar, querem trabalhar e não podem assumir dentro de uma empresa, porque ela não pode cumprir horário, às vezes tem que cuidar de criança, enfim, cada um com a sua particularidade. Então eu pedi que seja disponibilizado cursos para atender essas pessoas que de repente vão poder estar trabalhando em casa também. Algum questionamento dos vereadores? Não é um questionamento, mas é algo a se pensar. Como todos sabem, já estive lá também, estive do outro lado, assim como a gente sempre troca experiência com o Everaldo. E um ponto que você tocou, que é bem interessante, cada carreta, se a gente conseguir sair um empreendedor, nosso serviço está sendo bem feito. Isso eu pensava e acredito que você venha nessa pegada também. Porque eu lembro a primeira carreta que a gente trouxe, a gente mudou a vida de uma pessoa. Mudar a vida, o que é? É a pessoa conseguir uma graduação dentro de um trabalho através de um curso que a prefeitura fez para ela. Então, isso é bem interessante. Uma área que foi muito bacana e que teve bastante repercussão foi da panificação, que isso agregou não só o masculino quanto o feminino, e hoje nós temos um rapaz hoje que está tocando uma padaria aqui, que fez o curso com a gente. Tem confeiteiros que hoje estão fazendo festas infantis aí que passaram por ali. Então, bem interessante. Eu acho que um olhar nesse lado, o senhor vai para o caminho correto aí. E a ideia sua está certa.
a gente tem que sempre destinar algo para a gente não só colocar ele no mercado do trabalho, mas também oportunizar ele, às vezes, a abrir o próprio negócio. A ideia sempre é essa, né? Você criar oportunidades. E às vezes a oportunidade não está numa CLT, num contrato de trabalho numa empresa. Às vezes a pessoa empreender, ela vai ganhar muito mais. Até quero parabenizar, né? A gente sabe que o secretário deixou um bom trabalho lá e a gente está tentando continuar e fazer além, né? Porque a gente sempre tem que pensar em fazer mais e melhor para o nosso município. Isso aí, secretário. Mais alguém? Não? Segunda pergunta, então. O que ainda falta a ser providenciado nos barracões, tanto o novo quanto o antigo, na localidade do Colono, para que seja possível publicar o edital de chamamento e atrair empresas para se instalar no município? É uma pergunta do vereador Célio também. Com relação aos barracões, a gente tinha um problema no barracão antigo, né, que era com relação à matrícula do terreno, que até passou por aqui pela casa, né, um projeto de lei, para atualizar essa questão da documentação do terreno, que a gente tinha essa dificuldade ali. Já foi solucionado, né? A gente hoje está com uma carta de intenção de uma empresa para se instalar no barracão antigo, e até foi feito um chamamento, foi feito o processo e infelizmente deu deserto, e agora a gente está reiniciando o processo. Então, a princípio, eu acredito que nos próximos meses aí já deve ser publicado esse edital de concessão lá do barracão antigo. Aproveitar, não sei se vai ter mais alguma pergunta relacionada, mas ontem à noite eu recebi uma carta de intenção nos barracões novos ali, e acredito que tem assim 90% de chance que vai dar certo também. Então são coisas que estão bem encaminhadas com relação aos 2 barracões ali. Esse chamamento que não teve participação foi devido à documentação não estar em dia, ou foi algum outro motivo ali, secretário? Não, o processo que foi feito, foi iniciado, né, tinha uma carta de intenção da empresa. Para que se fizesse o processo de concessão, a gente tem que ter a provocação de alguma empresa, né? Então, foi feito o processo. Naquele momento, foi feito apenas com parte do barracão pela questão da documentação. O barracão ele está em cima de 2 terrenos, né? A gente tinha problema em um dos terrenos. Foi regularizado, agora vai ser refeito pegando os 2 lados do barracão com a metragem total. Naquele momento, acredito que, se vocês recordarem, acho que era 1.400 metros apenas, num barracão de 2.000, por esse problema de documentação ali do terreno. Como foi regularizado, então, agora vai ser feito um processo pegando a área total. Naquele momento, a empresa que tinha intenção acabou também não vindo, e nenhuma empresa apresentou proposta para aquela concessão de 1.400 metros. E agora acredito que na próxima, que vai ser refeito ali, pegando o barracão inteiro, a gente vai receber propostas ali que vai acabar se concretizando ali na concessão. Essa empresa que inicialmente tinha a intenção, ela desistiu então? Ela não, a princípio ela não desistiu, ela não quis apresentar a proposta porque tinha essa questão ali de ser o barracão parcial apenas. Perfeito. Você relatou que receberam uma carta de proposta, correto? Chegou a analisar se essa empresa que tem essa intenção, ela preenche ali os requisitos hoje da nossa lei para se implementar aqui? Então, além dos requisitos da lei que a gente tem aqui, a gente tem o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que estabelece ali alguns critérios para a concessão. Não é porque a empresa apresentou uma carta de intenção que ela vai ser contemplada e ela vai pegar esse barracão, enfim, seja o patrimônio que a prefeitura esteja fazendo a concessão. A carta de intenção é só de intenção. Tanto é que, abrindo a concessão, o processo ali, o edital, qualquer empresa pode participar e estar pleiteando o barracão, o terreno, enfim, o que for. Então, assim, não tem como a gente avaliar essa empresa sem ela apresentar uma proposta. Isso daí vai ser analisado no processo de concessão, quando for analisar a documentação daí. Entendi. A carta de intenção seria somente essa
provocação para ser Isso. feita a abertura do credenciamento. Ah, o- Após a abertura, o chamamento ali, qualquer empresa pode participar e é aí que vai ser avaliado se ela se enquadra nos requisitos da lei e passa pelo conselho, isso? Isso. É que a prefeitura não basta você simplesmente, eu tenho o barracão, eu vou abrir um processo de concessão. Se você não tiver nenhuma empresa interessada, você está jogando o tempo fora, né? Então, a carta de intenção é uma provocação para que se inicie um processo de concessão. Daí agora a gente reuniu o Conselho de Desenvolvimento, que vai estabelecer critérios, e as empresas, incluindo essa que tem a carta de intenção, vão poder fazer uma proposta baseada nos critérios e na legislação do nosso município. Perfeito. E o senhor pode relatar de que ramo que é essas duas cartas de intenção que você tem? A que fez a proposta ontem é uma metalúrgica, trabalha com alumínio, e a outra é a empresa de barco. E atende o requisito deles ou os barracões que tem hoje? Pelo que eles passaram, sim. Tanto é que eles fizeram a carta de intenção. Ok. Mais algum comentário? Não? Próxima pergunta, então. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem buscado ativamente novas empresas para se instalar em Tijucas do Sul? Em caso positivo, né, houve um acréscimo de número de vagas de emprego ofertadas à população em decorrência dessas ações? E um complemento daí até do vereador Juliano, e quais as políticas estão sendo adotadas para atrair as novas empresas aqui para Tijucas? Então, com relação ao trabalho interno da secretaria, o secretário, vamos dizer assim, você não tem... ela anda sozinho. Temos uma equipe lá que trabalha bem. O trabalho que eu tenho dedicado bastante é a questão de você ir atrás de oportunidades de empresas, Secretaria de Indústria e Comércio do Estado, FIEP, enfim, você vai desenvolvendo essa rede de contatos ali para oferecer a proposta, né, oferecer ao município, ou vender a ideia que o município é vantajoso para se investir. Esse é um dos sonhos que, né, eu falei, os desafios, né, acredito que o Juliano também, quando ele entrou lá, o maior objetivo do secretário, eu quero trazer indústria para Tijucas, né, e eu estou vendo que tá acontecendo, ainda não aconteceu, mas o processo está bem encaminhado e acredito que vai dar certo e nós vamos conseguir trazer sim algumas empresas para o município. Boa tarde, secretário, tudo bem? Uma satisfação tê-lo aqui na nossa casa, né? Sabemos que hoje a gente fala-se bastante em geração de emprego, em criar ferramentas para que a gente possa dar emprego para os munícipes, né? Essas empresas que levam os funcionários, né, aqui do município para outros municípios, por exemplo, né, tem várias empresas para o Piem, até mesmo São José, né, e outras regiões. Algumas dessas empresas teriam interesse de repente, montar uma unidade deles aqui dentro do município e aproveitar essa mão de obra que eles estão levando lá, aproveitar aqui? Essa foi uma das coisas que eu fiz, eu tentei ir atrás deles, né, os que aceitaram a gente trocar essas figurinhas, né, não tem interesse, eles, vamos dizer, já estão bem implantados, né, e não tem esse interesse de abrir filial. Mas levei essa proposta, porque eu fui nessa mesma linha que você, pensei, se eles estão vindo buscar aqui, e tem algumas que pegam bastante gente, então por que não abrir uma filial aqui, né? Mas para a empresa ainda é mais vantajoso eles pagarem esse transporte do que eles abrirem uma filial aqui. Mas não foi falta de ir atrás, eu fui porque eu vejo que é bem importante, né? Hoje o foco principal é esse, né? A gente atrair investimento para o município. Já teve essa tratativa e no caso foi uma resposta negativa, digamos das assim. Das empresas que pegam aqui foi negativo. Que a gente pensando em logística facilitaria, né? Sim, pensando na nossa necessidade, sim, mas para a empresa ela não se tornou vantajoso, né? Assim, eu falei dessas empresas que vamos dizer, existe um indicativo que vai dar certo, mas tenho vários outros contatos que a gente fez, né? Acho que umas 2, 3 semanas atrás, recebi uma empresa também que tem a intenção, não fez a carta ainda, para se instalar, uma estrutura para nós bem grande, ela pretendia construir 10 mil metros de barracão. Só que eles, assim, como é um investimento muito grande, a empresa demora às vezes para tomar a decisão, vou ou não vou.
vieram fazer medição de deslocamento do caminhão, que eles são fornecedores da Electrolux, então vieram fazer a medição, ver quanto tempo o caminhão demoraria. Então foi assim, existe bastante trabalho em cima dessa pauta. E eu acredito que a gente vai começar a colher resultado aí nos próximos meses, se Deus quiser. Ainda falando dessa questão de emprego, secretário, como é que você vê a questão dos números em relação ao ano anterior na geração de emprego, passando pela secretaria? Ele se manteve, teve um acréscimo ou diminuiu? Como que você analisa isso? A nossa agência do trabalhador, para você ter uma ideia, ela sempre está entre as primeiras colocadas na geração de emprego na região metropolitana aqui de Curitiba. Se você pegar os números mensal, ela alguns meses, primeiro lugar, você pensando assim, a região metropolitana é grande e tem vários municípios que tem bem mais, às vezes, oportunidades que a gente, e nós conseguimos sempre ficar nos primeiros colocados ali nessa questão da geração de emprego. Então, um resultado excelente, né, de trabalho ali das meninas da agência do trabalhador, e assim, eu sempre, que nem eu falei, a gente sempre busca oportunidades, né? Até relatar uma das situações que aconteceu, né? Quando teve o curso de solda aqui, surgiu alguém me comentou que tinha uma empresa em São José que queria contratar soldador. A gente fez uma visita lá junto com a Danúzia, né, que é a nossa gerente da agência ali do trabalhador. Fizemos o contato, eles disponibilizaram lá 12 vagas de soldador. Então, assim, se às vezes a coisa não acontece, não é porque a gente não está indo buscar. A gente tem dando oportunidades tanto na questão da formação e na geração de oportunidades de emprego, né? Então, tem bastantes oportunidades acontecendo. Então, pelo que eu entendi, você pegou a secretaria ali, a agência, no top 3 ali da região metropolitana e mantém ela. Mantém ali assim, não posso dizer que é mérito meu apenas, porque o trabalho que as meninas sempre fizeram ali, isso ali, o Juliano pode confirmar, é um trabalho interno e externo muito bom, né? E a gente tem dado suporte e buscado novas oportunidades ali para que a agência continue se mantendo, porque a gente sabe que às vezes tem empresas que mantêm um ciclo normal de contratação, algumas vezes reduzem, então você já tem que ter uma outra que possa repor, né, e você sempre está gerando oportunidades de emprego para o município. Perfeito, secretário. Acompanhando aqui não a pergunta na área do emprego, mas eu vou na Secretaria do Estado da Indústria e Comércio. O que veio de concreto da Secretaria de Indústria e Comércio para Tijucas do Sul? Ou o que tem proposto para os próximos meses ou para o próximo ano da Secretaria do Estado de Indústria e Comércio? Porque a gente sabe que a trabalho, qualificação e renda, essa realmente trabalha de uma forma diferenciada aqui para nós, para Tijucas do Sul. Mas essa aqui, que até o deputado veio aqui naquele dia, mas não ficou claro o que ele veio trazer para Tijucas do Sul. O senhor poderia relatar para nós? Então, a Secretaria, diferente da Secretaria do Trabalho, né, que a Secretaria do Trabalho, a gente tem a Agência do Trabalho aqui no município, na Secretaria de Indústria e Comércio, eles não têm um ponto aqui que eles possam ter vamos dizer, representante direto da Secretaria. O que ele tem hoje para a gente, que ele vai sair, é o cowork, né? É um ambiente para negócios, é um ambiente para você, incubadora de empresas, como eles falam, né? E para você trabalhar ali com a sala do empreendedor, de incentivo aos empreendedores. E aí o contato com as empresas que estão procurando um local para se instalar, né? O nosso município, se a gente for comparar, atrativo. Vamos pensar, comparar nós com São José dos Pinhais. O que São José dos Pinhais pode oferecer para uma empresa se instalar? Eles têm muito mais condições de fazer uma proposta que se torne atrativo para a empresa. Então, nós hoje dependemos que a Secretaria de Indústria e Comércio do Estado direcione empresas para o município. E esse é o trabalho que a gente tem feito ali junto com eles, né? Já teve resultados, né? Por exemplo, essa empresa que eu falei que tem intenção de construir um barracão grande, foi indicado do Estado. Fizemos reunião online com o prefeito, vice-prefeito, o presidente da empresa. Então, assim, o concreto é esse contato que está. A gente sabe que não é uma coisa que acontece da noite para o dia, né? A gente começou a afinar essa relação ali nos últimos 3, 4 meses. E em cima disso daí, o que eu posso dizer de concreto é esse contato e, assim, tem coisas encaminhadas. Não podemos dizer assim, já aconteceu? Não, o processo a gente sabe que é demorado e muitas vezes
principalmente como se trata de investimento, né, o empresário ele sempre vai ponderar todas as situações para daí tomar uma decisão, mas isso é o que de concreto está acontecendo. Então, o contato mais direto está sendo com a Invest Paraná, então. Não, a Invest Paraná, faz parte dentro da secretaria. Ela não responde diretamente à Secretaria de Indústria e Comércio, ela responde direto ao gabinete do governador. Mas eles trabalham em sintonia lá dentro. Mas quando o senhor fala que ele vem pelo Estado, ela vai estar vindo pela Invest. Nem todas vão passar pela Invest. Mais alguém? Próxima pergunta, então, secretário. Ela é uma junção de... São 3 vereadores perguntando... O vereador Célio, Sandra e Juliana. É mais ou menos a mesma coisa. Quais parcerias a Secretaria de Desenvolvimento Econômico mantém atualmente com o comércio local? Incluindo pequenos negócios, empresas, agroindústria, e o apoio, feiras e eventos, né, iniciativa da economia criativa. A gente tem buscado dar manter esse contato próximo, o apoio direto, seja capacitação, por exemplo, teve a questão da festa, que foi disponibilizado espaço tanto para os feirantes quanto para os nossos empreendedores. Então, alguns pontos de específico que foi disponibilizado para os nossos empreendedores. E em relação à sala de compras ali, tem tido resultado para o nosso comércio local, para as empresas do nosso município? Tem conseguido fazer um trabalho onde a prefeitura consiga vender dentro do nosso município de uma forma legal? Sim, até essa é uma das coisas que a gente resgatou, ou reiniciou, porque o escritório de compras, quando eu assumi, ele não tinha ninguém lotado no escritório, né, ele não estava funcionando. Os números desse ano ainda não foram contabilizados, mas fazendo um balanço pelos resultados que a gente conhece ali, eu acredito que a gente talvez tenha já dobrado o valor que foi feito ano passado, de compra local, que é o escritório de compras, o grande objetivo, o que é? Fomento da economia local. É você pegar a prefeitura enquanto um dos maiores compradores que tem no município e pegar e fazer as compras dos nossos fornecedores locais. A gente sabe que nem todo produto tem local, e aí são pontos que a gente precisa deixar bem claro, né? Sempre é a questão de preço. Hoje a gente está com... Eu vou demorar um pouquinho nessa resposta aqui, tá? A gente está, junto com o Sebrae, desenhando um novo modelo para o escritório de compras, que é o Cidade Compras, é o nome do programa. Esse programa ele é bem mais robusto, ele pede o envolvimento de todas as secretarias, porque o trabalho que o escritório tem feito até aqui é pegando a licitação que está publicada e correndo atrás dos fornecedores. O que nós precisamos fazer antes que essa licitação aconteça, e isso vai diretamente relacionado com o planejamento anual de compras, né? Pegando esse planejamento para que você possa já levar essa informação para o nosso possível fornecedor do município, para que ele possa saber o que vai ser comprado, quanto vai ser comprado, para que ele possa se planejar para participar das licitações. Então, o escritório de compras já deu o resultado da forma que nós estamos fazendo, e nesse novo modelo que o Sebrae está trazendo à cidade de compras, que a gente consiga realmente fazer as secretarias se engajarem e os fornecedores entenderem que é vantajoso vender para o município, nós vamos ter muito mais resultado. Isso vai refletir diretamente na questão econômica da nossa cidade, né? Porque todo recurso que for comprado localmente, ele vai ser reinvestido no município. Então, esse modelo hoje que a gente está desenhando, que a gente deve começar a trabalhar ele ano que vem, vai ser muito melhor do que o modelo que a gente já tem, que não é ruim. Já demos muito mais resultado do que já estava dando nos outros anos. Perfeito. O senhor falou ali sobre a festa. O senhor, logo posterior à finalização da festa, teve um retrospecto do comércio local? O que ele vendeu na festa? Quanto movimentou? Como que foi a ida, da saída de Tijucas para lá?
Teve algum retorno, alguma coisa? Do valor que cada, vamos dizer, Dos somando feirantes, todo mundo? Não só dos feirantes, mas como comércio local. Teve algo positivo? Foi menos do que a passada? Porque fomentar o comércio local, a festa para lá, nesse ponto eu digo que foi menor. Isso eu falo como comerciante e devido na vez passada, nós até com a procuradora aqui, a gente fez um contrato com uma empresa que a gente trocava o ticket, que ele fazia a compra no mercado ou qualquer comércio local, trocava por um ingresso. E aí fomentou demais o comércio local. Dessa vez, o que você teve dos expositores e dos feirantes aqui e dos comerciantes locais aqui, o que você teve de retorno? Então, diretamente pensando nos fornecedores, nos que participaram da festa e que venderam lá, eu não sei se já foi consolidado os números. Então, pelo que ela falou, está com o Jefinho, ainda não pegamos esses números, mas para quem vendeu na festa foi excelente. Isso pensando principalmente que nos outros anos isso nem acontecia, né? Então foi um avanço muito grande, né? Abrir espaço e dar oportunidade para o nosso pessoal de Tijucas poder vender na festa, que essa era uma reclamação, uma demanda que muita gente tinha. Então isso foi excelente. Aí com relação ao comércio local, segundo o que você está falando, né? Não teve um reflexo tão positivo. Porém, teve a questão do TIC, né, de fazer essa troca. Por não estar aqui no centro, talvez teve esse reflexo. Porém, a festa hoje, ela já não, ao meu ver, e acredito que qualquer um que acompanhou as edições, ela não comportaria mais você fazer aqui no centro, né? Você traria mais transtorno, por mais que às vezes para o comerciante ia vender um pouquinho mais, mas o transtorno e a dificuldade de ajustar as coisas iria ser muito maior, né? Tá, mas pensando para uma próxima festa, sabendo agora de uma demanda dessa, já comece a colocar nos teus papéis aí, às vezes para fazer algo voltado para o comércio local, pensando na venda, na troca do ingresso, da venda do comércio local, uma nota fiscal lá, porque eu lembro que hoje, agora não tem os números aqui, mas o ICMS aumentou a arrecadação, pagou a empresa que fez o processo e a gente teve mais lucro ainda, e além de tudo a gente fomentou o comércio, que eu acho que a ideia da festa sempre foi, desde a primeira edição, foi fomentar o comércio e deixar oportunidade para os nossos pequenos estar dentro de um evento. Não é à toa que a gente fez essa lei e hoje só pôde o pessoal estar lá, porque todos os nobres vereadores aqui e a vereadora aprovamos a lei para compor a praça de alimentação, que era um problema que eu tinha quando era secretário, que eu não conseguiria colocar a praça de alimentação porque a gente não se enquadrava. Então, graças agora a uma lei feita na casa, oportunizamos o pessoal. A ideia sempre é você pensar no que ajuda o município, ajuda o comerciante, ajuda a pessoa que vai vender lá diretamente na festa. Então, assim, eu não participei da organização, tanto é que quando eu entrei a festa já estava encaminhada, né? O que eu fui responsável, vamos dizer assim, foi de organizar os nossos feirantes. Mas essa tua ideia, eu acredito que é algo necessário, né? E acredito que vai ser, sim, colocado para a organização nos próximos eventos. Ok, muito obrigado. Secretário, eu concordo com o presidente em relação a essa questão do comércio local. Inclusive, quando o secretário Jefferson esteve aqui, eu relatei isso a ele. Eu senti que o comércio, nesse sentido, aqui, principalmente na área central, ele teve uma venda, digamos assim, menor do que a da festa anterior. Porém, não foi só isso. Eu acredito também que boa parte das empresas que mais faturaram na festa são de outras cidades. E aí vai ao encontro a sala de compras, que o próprio secretário acabou de falar, a questão de você preparar. Então agora nós temos 1 ano para essa sala de compras preparar o nosso comércio local, no sentido de segurança, estacionamento, o que tem que ter, se tem que ter seguro, onde que tem que cadastrar, as empresas que vão vender alimentação, qual que é o que atenderia hoje, né, a estrutura, quem vende bebida, para que a gente eu sei que tudo é impossível, mas que a gente pudesse dar um salto a mais. A gente já teve um avanço
mas que a gente pudesse avançar mais ainda. Por quê? Porque a festa vai acabar no domingo à noite e aí o dinheiro vai permanecer aqui, o dinheiro vai girar aqui no mercado, no material de construção, na loja. Então, pensando em fomentar o comércio, a economia, emprego, eu acredito que a sala de compras vai ter um papel fundamental nesse próximo ano para preparar o nosso comércio local para tentar atender aí o quanto mais possível aí dentro da festa. Lembrando que já foi um sucesso em relação ao anterior nesse sentido de espaço, mas acredito que ainda dá para a gente trabalhar e melhorar mais. Eu sempre falei aqui na discussão de projeto, e falei para o secretário Jefferson que só tinha uma maneira de nós ver o que funcionava e o que não funcionava, era fazendo a festa. Então agora a gente tem uma noção do que deu certo, do que não deu. Já propomos aí uma conversa com o pessoal do conselho ali, pessoal envolvido na festa, para que a gente possa juntos discutir aí uma maneira de, além de fomentar o comércio, a gente fazer uma festa cada vez aí maior e quem sabe com custo menor aí para os cofres do nosso município. Eu acho que exatamente essa é a linha que a gente tem que trabalhar. Se você pegar, que nem a gente já falou, né, a evolução, os avanços que a gente foi tendo e as ideias que foram somando ano após ano. Então, ninguém pensa em tudo na hora de fazer um evento. Sempre, todo ano, você vai melhorar isso daí. Eu acredito que vem as ideias dos vereadores, vem a ideia dos próprios organizadores, da prefeitura, da população, né, porque tem muita demanda que às vezes o vereador não viu, a prefeitura não viu, mas de repente é o cidadão que está lá, poxa vida, mas se fizesse desse jeito, iria beneficiar aqui. Eu acho que são esses pontos que precisam ser juntados para que a próxima edição seja ainda melhor do que já foi as anteriores. Luiz. A gente sabe, já se falou bastante sobre o comércio local, de a gente sempre estar incentivando. A palavra protecionismo acho que fica meio forte, mas nós devemos criar ferramentas para que seja favorecido mais o comércio local. Então, protegendo o comércio local de alguma forma para a gente sempre estar fomentando dentro da nossa própria cidade, né? Com certeza, vereador. Acho que como você falou, protecionismo, acho que não seria a palavra... na linha de proteção, mas de incentivo. Incentivo. De que as pessoas se sintam motivadas, que o nosso comerciante possa ter competitividade, né? Porque às vezes não adianta, o comprador ele sempre vai procurar preço. Só que às vezes ele procura o preço e pega um produto ruim. E daí, como comprou de longe, não vai... Então, assim, o que nós precisamos incentivar? Que as pessoas olhem que, não, mas eu compro um produto, às vezes a diferença nem é tão grande assim, mas a vantagem de eu, de repente, precisar fazer uma troca, de repente, precisar fazer uma reclamação, eu vou ter onde eu comprei vai ser aqui dentro do município. Então, essa questão do incentivo, mostrar as vantagens de se comprar local, acho que isso é muito importante. Perfeito, obrigado. Mais alguém? Próxima pergunta, então, é uma pergunta também do vereador Cédio e da vereadora Sandra. De que forma a Secretaria tem apoiado empresas já instaladas no município, visando a manutenção e crescimento, né? Que estratégias a Secretaria está usando para atrair os novos investimentos para empresas do município? As empresas locais, que nem eu falei, existem algumas limitações legais para você poder dar algum incentivo ou ajudar. O que a gente tem hoje é oferecido o suporte tanto da agência do trabalhador, da sala do empreendedor, a questão de orientação, capacitação de mão de obra, acredito que são pontos que a gente tem ajudado o comércio local, né? Algum comentário? Do município não tem nenhum planejamento assim de qualquer incentivo para os novos empreendedores? Incentivo em que sentido que você disse? Qualquer incentivo, fiscal ou de estrutura. Os incentivos fiscais eles têm que ter a previsão legal e aí entramos na que eu falei, né, as limitações que a gente tem, né? Se você vai dar um incentivo de uma isenção para uma empresa, primeiro você não pode dar especificamente para aquela empresa, você tem que todos têm que ter igualdade, né, de condição de absorver aquilo ali. E quando você dá esse incentivo, essa isenção, você tem que dizer para o Tribunal de Contas como que você vai repor aquela receita. Então, assim, essas limitações são dificuldades que eu acredito que é difícil da gente dizer assim, eu vou dar uma isenção. Tem que ser muito bem desenhado
porque senão você vai responder legalmente ali para o Tribunal de Contas, Ministério Público, enfim. É a intenção a gente ajudar. Agora, como que a gente pode fazer isso de uma forma legal? Eu acho que é isso que precisa ser, a gente precisa desenhar junto, vamos dizer assim. Não, eu acho que a pergunta da secretária foi no sentido de se o município tem algum projeto, algum planejamento nesse sentido, que possa, não seja agora a curto prazo, mas porque, né, nós temos aí recentemente aprovado o plano diretor e sonhamos com receber empreendedores no município que possam até ajudar no interesse aí da população, que é a geração de empregos, né? A minha pergunta não foi assim, se já tem um projeto, não, se tem um planejamento futuro, né, para que possa criar alguma coisa nesse sentido. E é claro que vai ser de um ano para outro, 2, 3. Assim, até a gente conversou um pouquinho aqui, tem algumas ideias, né, eu passei já para a Procuradoria, está dando uma analisada, mas ela vai falar melhor aqui do assunto. A única coisa em relação a essa questão de lei de incentivo, não? Quando o presidente era secretário, ele nos encaminhou em cima de um estudo de planejamento aí para os próximos 10, 15 anos. Nada que a gente não possa melhorar, né, mas, porém, precisa de um estudo de viabilidade, respeitar a lei de responsabilidade fiscal, que para cada isenção de determinadas situações tem que ter uma compensação, mas eu acredito que na época que o presidente encaminhou ali já era uma lei aí para os próximos 10, 15 anos. Olá, pessoal, boa tarde. Realmente é isso, nós temos já uma lei municipal, né, onde existe um capítulo específico de incentivos fiscais. E também, na própria legislação, nós temos todas as compensações que são necessárias a ser feitas. Toda essa análise é realizada também na concessão, no momento que é realizado o processo licitatório. O Conselho, junto com a carta de proposta, né, faz uma análise desde a questão orçamentária, a gente consegue ali viabilizar quais serão as compensações de interesse para o município e o que a empresa solicita de incentivos fiscais. Então, hoje nós já temos uma legislação onde a gente pode beneficiar, né? Mas nosso secretário também, junto com a equipe, está fazendo um estudo mais abrangente, se nós temos condições de ampliar ou não, mas ainda é um trabalho que vai ser mais moroso e delicado pela complexidade da análise de compensação tributária, como o nosso vereador pontuou, pensando-se na lei de responsabilidade fiscal. Mas, para o momento, para a situação atual, até nesses novos processos licitatórios, a gente cita essa legislação e vamos fazer análise para a gente conseguir possibilitar algum incentivo, sim. Outro detalhe é que essa lei ela tramitou simultaneamente ali com o plano diretor. Na época o presidente era o secretário. A gente fez várias reuniões e estudos, e o plano diretor ele tem aí uma vigência de 10 anos podendo ser revisado aí com 5 anos. Então eu acredito que essa lei também, quando for feita essa revisão do plano diretor com 5 anos, também pode ter essa análise, mas eu lembro que foi uma lei que a gente discutiu bastante, 774, a gente se reuniu na prefeitura, na secretaria, fizemos reunião aqui, acredito que o presidente, então, na época, o secretário, foi buscar também nos municípios vizinhos aquilo que deu certo, né, para a gente implementar aqui. Lógico que a hora que vai colocar na prática, a gente vai sentir na realidade, mas eu acredito que a tua pergunta foi mais ou menos nesse sentido, isso, vereador? Exatamente, até porque provavelmente com o secretário a gente já conversou esses dias, nós fomos procurados recentemente por um investidor aí de Santa Catarina, o qual não achou um empreendimento que atendesse às necessidades dele no momento. Falando com o secretário, ele falou, a gente pode talvez, quem sabe, existem áreas que possa oferecer para ele, né? Aí eu repassei essa mensagem para ele, ele falou, mas para investir lá alguns milhões no município, qual tipo de incentivo que o município oferece? Então, essa é a primeira pergunta, tá. né? Com relação a essa pergunta, se pegar essa lei que o vereador até mencionou ali, a 774, né, lá você tem todos os possíveis incentivos que o empresário pode requerer
Claro que isso daí não é porque ele vai requerer que ele vai ser feito análise, tudo, o conselho, mas assim, o importante hoje a questão, o maior incentivo que acredito que a gente pode dar são os impostos municipais, e isso nós temos um prazo curto, né, até 2029, que daí vai ser a nova legislação tributária, a gente vai perder essa autonomia, né, de dar esse incentivo, mas a princípio são esses impostos municipais, né, ITBI, IPTU, ISS, alguns ali que a gente consegue ter a autonomia ainda para incentivar. Tem também a hora máquina e saibramento. Se você puxar na lei lá, tem completo lá uma redução do ISS até 2%, daí tem uma isenção do ITBI, tem várias modalidades. Próxima pergunta, então. Como está sendo realizada a divulgação das licitações públicas, garantindo que todas as empresas locais tenham acesso às informações e possam participar de forma igualitária dos processos? Esse processo, na verdade, a gente não participa, né, mas ele vai no portal da transparência do município, né? Tá, mas lembrando que nem todo mundo tem acesso ao portal da transparência. Aí você tem o escritório de compras, correto? Está conseguindo... Isso. Aí o escritório de compras faz uma ponte, né? Faz o link, né? Aí levando em consideração, né, que a gente está iniciando o escritório novamente, né? Então estamos com 6 meses ali, e às vezes a gente não consegue ter todos os empreendimentos cadastrados ainda. Mas assim, pegou a licitação do setor de alimento, então tenta-se entrar em contato com todos ou o máximo possível de possíveis fornecedores, né? Tranquilo. Não, é que daí quando o senhor começou lá no início, acho que a primeira ou segunda pergunta, o senhor falou que dobrou as compras municipais pelo escritório de compras. Então, isso com o senhor mesmo comentando que faz só 6 meses, e, se não me engano, 7 milhões, que foi do ano passado. Então, o trabalho está sendo bem feito. Parabéns. Algum comentário? Mais uma pergunta daí da vereadora Sandra, junto com o vereador Juliano. Como a Secretaria apoia novos empreendedores e quais programas de capacitação estão disponíveis para quem quer começar um negócio? Existe algum programa para incentivar o jovem a empreender em Tijucas do Sul? Aí a situação que eu já falei, né? A questão da capacitação para os nossos jovens, e não só para os jovens, né? Existe a questão das pessoas que estão fora do mercado de trabalho, que são mais velhas, existe a questão do público feminino, que também precisa dessa qualificação. Então, assim, a ideia para empreender é qualificar. Então, temos buscado algumas alternativas para ajudar essas pessoas ali nessa questão. E aí vem, se Deus quiser, para o ano que vem, sai essa questão ali do cowork, né, do governo do estado, que ali tem a incubadora da empresa. Então, talvez a gente consiga dar um suporte ainda maior para quem quer empreender. Só complementando aqui, secretário, tem uma pergunta bem próxima também. Quais parcerias estão sendo feitas com o SEBRAE, SENAI, SENAC e outras instituições para capacitar empreendedores e trabalhadores locais? Que seria a complementação dessa pergunta também, né? O convênio, né? A gente hoje mantém o convênio com o SEBRAE. Ali, através da Secretaria do Trabalho, tem o SENAI, né, com os cursos deles. E aí a gente está desenhando ali, estou em contato com o pessoal do SENAC, para a gente fazer um convênio ali, uma parceria com o SENAC também. Eu vi muita dificuldade nessa questão dos cursos ali, e para o ano que vem eu quero ampliar essa opção de cursos que a gente tem hoje. Hoje a gente acaba ficando refém das carretas, e principalmente nesse período agora elas são muito concorridas. O meu projeto para o ano que vem é a gente comprar alguns cursos ir pela secretaria ali, seja com o SENAC, né, que eu acredito que ele tem uns cursos bons e num custo mais acessível. E lembrando que o SENAC ele vai bem nessa área do comércio. Tem vários cursos que no meu tempo lá eu consegui trazer para eles, foi todo voltado ao comércio local. Então isso foi bem bacana. Então, sempre nós tivemos parceria do comércio local para participar desses cursos. E a vantagem do SENAC, que sempre vem na gratuidade para a prefeitura.
diferente do Senai que a gente tem que comprar o curso. Do Senac eles têm o plano Senac de gratuidade e tem os que a gente paga. Existe os gratuitos, tem cursos muito bons, mas eles são normalmente cursos mais curtos, então são mais resumidos. A ideia é que a gente qualifique e possa oferecer cursos ainda melhores, né? Por isso que a minha ideia no ano que vem a gente está contratando alguns cursos para dar uma encorpada mais na qualificação. Ok. Complementando, então, já que foi falado das carretas, tem uma pergunta aqui também. Como a Secretaria pretende qualificar a mão de obra local de acordo com as necessidades das empresas e se já tem algum agendamento de carretas de conhecimento do Estado do Paraná que vem para Tijucas para esse ano? Ou para o ano que vem, né? Então, quando eu assumi, ele já tinha uma programação das carretas anual e Tijucas tinha aquela uma que foi recebido e não tinha nenhuma programação. Então, estou ali quase que toda semana cobrando eles e tentando negociar de alguma forma para que ainda saia uma carreta, mas a carreta em si, diretamente, não tem uma programação. O que a gente tem é alguns cursos específicos ali, né? E, como eu já falei, a ideia é a gente poder adquirir, né? Eu quero ver se der certo ainda esse ano, eu quero adquirir algum curso ali do Senac. E para o ano que vem, meu sonho eu já trouxe aqui na vez passada que eu tive aqui nessa tribuna, né? É a gente ter um espaço para qualificação aqui no município, para a gente não ficar muito refém, dependendo da boa vontade de alguém que mande uma carreta, que faça. Então, assim, a gente tem que ter essa autonomia e investir recursos nisso, que eu acho que é muito importante para o desenvolvimento do nosso município, a gente ter essa autonomia e buscar, correr atrás. Então, eu trouxe essa demanda para os vereadores, né, nos ajudar ali, de repente, com recursos para construir, ir atrás de recursos com os deputados, né, para a gente ter o nosso espaço de formação dentro do nosso município aqui. Eu acho que essa é uma demanda que eu acho que é bem importante para o desenvolvimento da cidade. Com certeza, secretário. Até lembrando que o vereador João Guilherme Camargo, o Patiorna, no tempo que eu era secretário, ele destinou uma verba para nós, e é onde que foi feita essa aquisição. E hoje a gente tem uma cozinha completa, a ser montada num espaço. E vamos nessa linha, então. Vamos pensar o que de verba concreta que a Secretaria tem, que consegue hoje trazer um curso, consegue comprar uma carreta hoje com o orçamento que a Secretaria tem, ou vai ter que ficar na mercê do Estado mesmo? Com o Estado, o problema é que ele só tem 54 carretas para atender 399 municípios. Para esse ano, como eu falei, eu peguei a Secretaria em fevereiro e ele já tinha uma programação, enfim, a gente está executando o orçamento do ano anterior, né? Orçamento para contratar cursos diretamente ele não tem, mas a gente está tentando fazer um ajuste ali. A minha ideia é que saia alguma coisa ainda para esse ano. Para o ano que vem, essa é uma demanda que até na LDO eu pontuei, né, junto com a contabilidade. O nosso orçamento era a Secretaria que tinha o menor orçamento do município, e eu falei, olha, nós precisamos melhorar o nosso orçamento para a gente ter condições de qualificar, condições de repente desenvolver um trabalho de atração de empresas, que isso são metas que vão dar resultado para o município. Então, para o ano que vem eu pedi e foi colocado no orçamento mais 100 mil, que o objetivo um deles é exatamente esse, nós ter a autonomia de contratar os cursos que a gente quiser. Secretário, tem ideia de quando que vai começar a montar essa sala? Então, até na vez que eu vim aqui, estou falando da cozinha, né? É isso, dessa cozinha. A vez que eu vim aqui, né, a minha preocupação era exatamente essa. A gente ainda estava recebendo os equipamentos, não tinha chegado tudo, né? Hoje já chegou todos os equipamentos, aonde a gente vai montar. E no ajuste, né, do início do ano ali, as secretarias que não tinham nem local para a secretaria, e eu cobrando, prefeito, preciso de um lugar para a gente instalar, né? Não conseguimos alugar um espaço. Hoje o que a gente conseguiu fazer, uma parceria com a Secretaria de Educação, já está sendo construído um espaço lá na educação para que a gente possa trabalhar em conjunto. Eu acho que essa sinergia entre secretarias ela vai fazer muita diferença. A educação vai construir esse espaço para a cozinha, eles já iam fazer uma cozinha. Eu falei, a gente tem equipamento, a gente não tem espaço. Não, então a gente constrói o espaço, nós entramos com o equipamento. A Secretaria de Educação já tem demanda da produção de alimentos, então vão poder usar a nossa cozinha.
e para a produção, durante os cursos, o próprio produto que for produzido lá na cozinha vai poder ser usado tanto na escola como também em algumas... A gente está desenhando um projeto bem legal ali com outras secretarias, envolvendo social para fazer, de repente, alguma ação ali, trocando alimentos, né? Saúde, que para melhorar a nutrição, a agricultura para você usar, aproveitar o excedente de produção dos nossos produtores, ou de repente alguma coisa que ele não conseguiu vender, enfim. A ideia é a gente reunir essas demandas que as secretarias têm dentro desse objetivo, usando a cozinha, que até mais uma vez eu agradeço ao Patrorna por ter mandado esse recurso lá para a secretaria, né, que foi, acredito que vai ser muito bem utilizado. Estamos tendo essa dificuldade ainda com relação ao espaço, que já está sendo resolvida também. Graças ao nosso presidente aí, que ele pediu para mim, eu aceitei e mandei a emenda lá, então eu quero que seja bem útil para você. E vai ser. Que é o nosso parceiro também. Obrigado. Secretário, ao fazer uma breve análise ali na LOA e na LDO, que já estão aqui para a discussão do ano que vem, nota que ainda assim a Secretaria tem hoje um orçamento de menos de R$100 mil mês. Ele não chega a R$100 mil mês. Seria impossível hoje você fazer folha e todas as despesas de material do escritório, enfim, tudo, e ainda assim você adquirir esses cursos, adquirir um espaço, ou quem sabe um container para fazer montar a cozinha ou para dar os cursos. E o secretário já esteve nessa casa, falou da vontade, do interesse, e na oportunidade eu falei e reitero. Existe hoje um estudo de quanto valor para que a gente possa ir buscar, viabilizar esse recurso através do emenda federal, do emenda estadual. Existe algum projeto já pedido pela Secretaria ao setor competente ali, para que a gente possa ir buscar, porque também não tem como se buscar um recurso sem um projeto, sem, no mínimo, uma ideia concreta nesse sentido? O valor exato a gente não tem. Conversando com o engenheiro, ele me passou aquilo que eu até, na última vez que eu tive aqui, eu já passei, né? Mais ou menos ali uns R$300 mil para você construir. Eu penso assim, para a gente iniciar 2 salas, se tiver 2 salas lá para a gente montar. Hoje, como a gente vai estar já montando essa cozinha lá junto com a educação, então a gente não vai precisar a estrutura que a cozinha precisa, custa mais do que uma sala convencional para fazer cursos, por exemplo, de informática ou outros cursos que a gente tem vontade de despender. Então, o custo ficaria em torno de R$300 mil. Ele não tem projeto ainda, mas a gente já conversou com eles lá do setor de urbanismo, né, de engenharia, para que se providencie esse projeto para que a gente possa buscar esses recursos. Mais alguém? Pergunta da vereadora Sandra. Sobre o empreendedorismo feminino, quais estratégias a Secretaria tem para fortalecer as mulheres como empreendedoras? Acho que isso a gente até já conversou, né? A ideia é a gente trazer essa questão da qualificação. Algumas palestras, a gente tem sonho de fazer algumas palestras voltadas para o público feminino, porque às vezes não é só qualificar, às vezes tem pessoas que às vezes têm uma autoestima baixa, elas não verem que ela consegue. Então você precisa motivar elas para que elas possam se qualificar, elas possam, de repente, entender que elas são capazes e é possível. Então, hoje seria aí essa questão da qualificação que a gente falou, e precisamos aí desenvolver algumas palestras de motivação para que essas mulheres possam resgatar a autoestima e estar produzindo ali, melhorando a renda da sua casa, da sua família. Alguém? Comentário? Não. Existe algum programa em andamento para fortalecer a agroindústria local? A agroindústria, no caso, ele vai estar junto com os outros programas, outras ideias que a gente tem com a questão industrial mesmo, né? Até falando nos barracões do Colono, a gente recebeu essa carta de intenção de uma empresa metalúrgica, mas tem uma outra empresa local também do ramo da agroindústria que também manifestou interesse, não fez a carta, mas manifestou interesse. Então, a gente, o que é a ideia? O mesmo benefício, ou até às vezes muito mais do que apoiar quem vem de fora, é apoiar aqueles que estão aqui dentro e que produzem aí, usam a nossa própria matéria-prima aqui para processar e de repente melhorar ali a questão da renda, tanto da família quanto do próprio município, né?
Vem no mesmo alinhamento, né, do comentário que eu fiz com relação aos comércios, né? A gente tem que deliberar e trazer indústria, investidores de fora, mas também temos que cuidar dos que nós temos, né? Então, mais uma vez, a gente fala naquela palavra de repente, proteger a indústria e o comércio local, né? Então, a gente ter esse olhar mais carinhoso, digamos assim, aos que estão aqui, né? Com certeza. Se a gente não incentivar e às vezes motivar as pessoas a consumir, o próprio empresário, né, às vezes a pessoa se sente desmotivada, né, porque ela não consegue ver uma solução ou como fazer engajar ou como fazer crescer o seu ramo de negócio, né. Então, às vezes a gente consegue incentivar ela, mostrar caminhos alternativos, né. Hoje a gente tem a parceria com o Sebrae, né, que também é um braço muito forte ali na questão de incentivo às empresas, né. Então, essa valorização do local, ela é tão importante quanto a atração de novos investimentos ali para o município. Mais alguém? Não? Como a Secretaria está apoiando os micro e pequenos empreendedores, que são a maioria do município, e existe algum acompanhamento para que esses empreendedores consigam manter a regularidade fiscal e documental? Hoje a Sala do Empreendedor, né, que é vamos dizer, o departamento que cuida diretamente com o MEI, né, tem esse suporte ali. A gente tem, dentro daquele planejamento que eu falei da qualificação para os nossos empreendedores, entra o MEI também. Eu acho que não somente, porque hoje abrir um MEI ele é muito fácil. Às vezes o difícil é a pessoa conseguir fazer esse MEI crescer e de repente se tornar uma EME, né? E as pessoas entenderem que não é ruim sair do MEI e ir para uma pequena empresa ali. Então, hoje o incentivo seria isso, né? A gente mostrar para eles que dá para fazer, ensinar com qualificação e também, às vezes, mostrar que tem muito MEI que às vezes ele abre 2 MEI, no nome de um conhecido, para não pagar mais imposto. E às vezes, se ele entendesse que aquilo ali quanto mais ele ganhar, vai pagar mais imposto, mas vai ser melhor para ele. Então, às vezes, abrir essa visão de crescimento dos MEIs, né, que ele pode ser uma microempresa também. E tem feito alguma ação da Secretaria em cima desses MEIs para mudar esse pensamento? A gente tem conversado, o escritório de compras tem trabalhado muito junto com os MEIs, né? O principal, eu acredito que o contato que o escritório tem feito sempre é com os MEIs, porque o MEI ele tem a dificuldade, às vezes, de saber que abriu uma licitação que ele pode fazer, ele às vezes tem a dificuldade de entender o edital que foi publicado e montar a documentação. Então, o que a gente tem feito? Essa ação de mostrar para ele que é possível, mostrar para ele o caminho, dá para fazer desse jeito, essa documentação que você precisa. Então, essas ações eu acredito que são as que mais têm relevância ali no desenvolvimento ali da economia junto aos MEIs. Algum comentário? Na questão do escritório de compras, como funciona o escritório de compras governamentais em Tijuca do Sul e qual é a equipe envolvida e quais suas principais atribuições? Hoje a gente está com o escritório ali, apenas o Dudu está dando uma força lá, né, o Elvis, né? Ele veio cedido da Prefeitura de São José e está ali ajudando na coordenação do escritório de compras aqui do município. O escritório de compras, acho que eu já até falei aqui, né? É um departamento que serve para tanto mostrar para as pessoas que existe um processo de licitação e que ela pode participar, motivar, né? Porque assim a gente indo visitar, e eu acompanhei muitas visitas, estive trabalhando muito junto ali, as pessoas às vezes têm dificuldade de acreditar, né? Pelo histórico de muitos anos atrás, né? Que as pessoas acabavam não... eu não recebi, não. Assim, hoje a legislação ela está tão, ela às vezes engessa, mas engessa de um jeito para proteger o interesse do fornecedor também. Então, assim, se o prefeito não pagou, ele vai responder por isso. No final de contas, existe todo um controle em cima disso. Então, mostrando para essas pessoas que ela pode participar,
mostrando para elas como participar e dando para elas esse caminho, que eu acho que é o principal objetivo do escritório, é isso, né? Fazer essa ponte, né, entre a prefeitura, o comprador e aquela pessoa que quer fornecer e não sabe como. Algum comentário? Ali, na sequência, também tem uma pergunta bem próxima, que já é do escritório de compras também. Quantos fornecedores locais passaram pelo escritório de compras, participaram das licitações e efetivamente venceram licitações no ano de 2025, em razão desse auxílio prestado ao empresário? Os números exatos eu não tenho, né? Que nem eu falei, o resultado a gente sabe ali, pegando principalmente pelas maiores, foi muito, muito bom. Eu não tenho os números exatos, a gente pode fazer esse levantamento, né? A gente tem os números dos outros anos, né? São dados consolidados do Sebrae, então a gente tem os números exatos. Mas desse ano ele ainda não tem. Normalmente ele sai lá para o início do ano que vem, mas os resultados têm sido bem bons. E na sequência também, secretário, tem aqui, quantos fornecedores locais estão cadastrados no programa Contrata Mais Brasil e no programa Repara Tijucas? E como é que funciona o processo de escolha de fornecedor desse programa? Então, o Contrata Mais Brasil, ele não é feito um cadastro de todos os fornecedores. A prefeitura lança o edital lá e os fornecedores interessados lançam a sua proposta. Ele não é feito um cadastramento. Tá, então vai uma pergunta agora sobre isso. Eu fiz, era um anteprojeto meu, Repara Tijucas, que é o mesmo Contrata Mais Brasil, em si o sentido é o mesmo, mas os dois passaram pela casa e os dois foram aprovados. Mas essa questão, hoje, a Secretaria de Educação precisa fazer um pequeno reparo. Ele vai chegar lá na tua secretaria, no escritório de compras, e vai fazer o cadastro lá? Não, hoje quem cuida da parte de cadastramento de serviços a executar não sei quem que está hoje dentro da prefeitura, né? A Juliana, que essa é responsável, ela não fica vinculado ao escritório de compras. O escritório de compras ele só vai pegar o serviço já publicado e levar para os fornecedores. E não teve um pensamento de levar isso para dentro da tua secretaria, vendo que já a sala do empreendedor está lá, e onde que vai ter o primeiro contato com o MEI, onde vai ter todos os números, e vai ter o escritório de compras justamente para isso? Até poderia ser essa uma alternativa, né? Tanto é que eu cogitei essa possibilidade, levei para o prefeito, mas por uma questão de logística interna da prefeitura, visto que ele centraliza os pedidos de serviço das secretarias, eles acharam melhor ficar ali, então a gestão achou por bem ficar ali, e acredito que nessa questão de logística mesmo fica melhor. Então o escritório fica só responsável de pegar o serviço publicado e levar para o fornecedor. Porque no início eu lembro que tinha que você ir lá no Secretaria de Obras fazer esse cadastro, não era? A princípio era lá, né? Porque tipo assim, todos os serviços menores normalmente ou Obras fazia ou eles acabavam de alguma forma sendo um suporte para as outras secretarias. Com essa questão do Contrata Mais Brasil, aí foi centralizado na Juliana, né? E hoje ela está dentro da prefeitura ali, então a secretaria centraliza ali as necessidades que vão ser colocadas no sistema posteriormente. Eu falo por isso, secretário, porque devido você trabalha lá com números também. A partir da hora que estiver dentro da tua secretaria, todas essas contratações vai contar ponto em cima do teu escritório de compras. Por isso não é uma crítica, não é nada, mas é que se você olhar para dentro, é onde que vai te ajudar muito. E outra, que você tem a sala do empreendedor. Você pode usar a sala do empreendedor como um suporte para o escritório de compras. E aí você conseguiria, porque a ideia do Repara eu trouxe de lá, porque eu estava do lado de lá de secretário e eu vi a possibilidade de fazer esses pequenos reparos. Por isso que eu pergunto para o nobre amigo, se não convença o prefeito, peça, por favor, leva para lá que eu acho que vai melhorar bem os teus números. Assim, pensando no resultado em si, eu acho que ele não faz diferença, porque assim, o escritório vai pegar aquilo que foi publicado, ou que vai ser publicado, né, que a ideia, tanto é que nesse novo modelo do Cidade Compras, é que o escritório já tenha esse levantamento do que vai ser comprado antes de ir para uma licitação. Então, assim, o resultado em si, pensando na prestação do serviço, ele não vai ter diferença, vamos dizer assim, porque tanto ele tendo acesso
na hora de inscrever o serviço no sistema e daí levar para o fornecedor e depois só pegar e levar para o fornecedor não faz diferença. Mas assim, por uma questão logística ali, a gestão acha melhor ficar ali, porque é onde todas as secretarias vêm, então acho que fica melhor ali nessa logística. Eu discordo do pensamento, mas tudo bem. Mais algum comentário? Secretário, há monitoramento dos valores investidos no comércio e na agricultura familiar por meio de compras públicas? Eu não entendi a pergunta, desculpa. Há monitoramento dos valores investidos no comércio e na agricultura familiar por meio das compras públicas? Se vocês fazem um levantamento dos valores que foram colocados no comércio e na agricultura familiar? Que foi colocado no comércio local? No compras públicas? Não, do comércio local. O quanto que o produtor vendeu, por exemplo, para o mercado? Isso. Não. Essa é uma pergunta da população que veio dessa maneira aqui para nós. E uma última pergunta aqui. Há planos de criar um calendário municipal de compras públicas para dar previsibilidade aos fornecedores? Então, aí é aquilo que a gente falou, né, que é o planejamento de compras anual, né? A prefeitura tem que fazer esse planejamento, né? Nos outros anos, até teve um ano, acho que foi contratada uma empresa para auxiliar nesse planejamento. Esse ano, com a Cidade de Compras, a ideia é que a gente possa participar já na construção... Caiu água aqui. Na construção desse planejamento, então a gente já vai ter acesso a essas informações e isso com certeza vai fazer diferença lá na hora do escritório de compras públicas poder entrar em contato com os fornecedores já bem antes de sair a licitação. Algum questionamento, comentário? Secretário, finalizando aqui a minha participação, gostaria de dar os parabéns aí ao trabalho desenvolvido aí à frente da Secretaria, em seu nome estender a todos os servidores, comissionados e efetivos da pasta e colocando aqui o gabinete, o meu mandato totalmente à disposição para ajudar nessas políticas públicas, a buscar esse recurso, mas lembrando que para que a gente vá viabilizar qualquer tipo de recurso, a gente precisa aí de um projeto, de alguma coisa nesse sentido, para que a gente tenha mais chance. Não é que a gente não possa pedir a gente pode, mas a chance da gente conseguir, de repente, seria muito maior. Principalmente em relação a essa cozinha que tem ali a emenda do vereador Pachorna, eu também tenho uma emenda a nível federal para uma cozinha de seletividade alimentar, que eu acredito que poderia, de repente, ir na mesma linha e juntar os recursos. Na época, o recurso que veio ficou ali combinado com o Poder Executivo, o Secretário de Saúde, que seria para aquisição de container, mas eles também, eu acredito que não vão fazer o uso disso todo dia. De repente, uma parceria entre a Secretaria para sentar, a Secretaria ali, o qual o secretário está, tem a parte dos fogão, de todos os utensílios, e a Secretaria de Saúde hoje tem essa emenda que já está ali desde o ano passado, se não me falha a memória, 200 ou 300 mil. De repente, uma parceria poderia ser feito um negócio bem bacana. Procura ali a Secretaria de Saúde, a nutricionista, e troca uma ideia com ela, que eu acredito que pode sair ali bons frutos aí desse projeto. Seria isso. Boa tarde, muito obrigado por ter comparecido. Eu que agradeço. Já acabou as perguntas? Tem só mais uma, acabou de chegar aqui. Tem um assunto importante também, não, mas daí que não sei se é a pergunta, mas eu quero... Temos bastante tempo ali ainda. Qual o seu envolvimento no mercado municipal de orgânico? A nossa secretaria ela não está diretamente ligada à organização ali do mercado municipal. Hoje a Secretaria de Agricultura que é a responsável ali pela organização, enfim, o direcionamento que vai ser tomado. Nem nessa parte... Não ficou com sala nenhuma lá dentro e nem indicação para nenhuma sala não, diretamente pessoal para do comércio, não. Não, para nossa secretaria não. Porque quando iniciou tinha lá, só que era nós, era desenvolvimento econômico, agricultura e turismo. Então, o desenvolvimento saiu do mercado do orgânico. Saiu. Eu até acredito que deve ter passado aqui na Câmara, né, um projeto de lei que os vereadores devem ter aprovado, com essa nova redistribuição das salas. Né? Então, passou por aqui, os vereadores sabem como que ficou o desenho novo, né, do mercado.
Mas acho que tem 2 salas lá que vai ser pensado no comércio, são 2 salas que vai ser da área da alimentação. Por isso eu te pergunto, você ficou todo para a agricultura? Sim, e não ficou na tua Não, a responsabilidade? Gestão do mercado hoje é da agricultura. Ok. Então, posso claro, antes de se encerrar lá, não se encerra, eu não consigo falar. É um assunto bem importante, eu achei que até ia ter alguma pergunta relacionada, né, que é a questão do PCD. Nós estamos no mês, né, de conscientização à pessoa com deficiência. A gente está desenvolvendo ali um trabalho junto à Secretaria do Trabalho, né, ali a Agência do Trabalhador, para cadastrar as pessoas com deficiência que querem se inserir no mercado de trabalho. Eu tive algumas reuniões já com o pessoal lá na PAI, com o Conselho da Pessoa com Deficiência, e eu acho que assim é um assunto bem necessário de ser discutido e ser trabalhado. A gente tem até hoje, inclusive eu estava conversando com a Cassiane, precisamos desenvolver algumas ações, não somente com o público PCD, mas com empresas que podem estar contratando, dando para ela algumas vantagens, mostrando para ela a importância, porque muitas vezes as pessoas estão ficando esquecidas. E assim, é uma coisa que para mim, pessoal também, eu acho que a gente precisa desenvolver isso daí. Então, o que eu até sempre mando alguma coisa para alguns vereadores, né, ajudar a divulgar, enfim, nós precisamos unir forças para que a gente possa levar essas pessoas para o mercado de trabalho, melhorar a renda delas. Então, hoje a gente está fazendo um cadastramento junto à Agência do Trabalhador para ver quantas pessoas a gente tem. Já percebi que não vamos conseguir atingir o objetivo, que era saber, enfim, ter acesso a todas essas pessoas. A gente vai ter que fazer um trabalho mais aprofundado ali, talvez junto com a Secretaria de Saúde, né, que tem acesso a todas as residências do município, para que a gente possa trazer essas pessoas e elas possam participar da nossa cidade. Eu acho que esse é o grande objetivo. E eu conto com a ajuda dos vereadores, né, para que a gente possa tanto estar divulgando, para que as pessoas vão até lá, se cadastrem, a gente ter um trabalho ali junto com o pessoal do Conselho da Pessoa com Deficiência, para ter um acompanhamento dessas pessoas junto aos empregadores que aceitarem esse desafio. Então, esse para mim é um desafio, e eu conto com a ajuda de vocês para que a gente possa levar essa situação adiante e mostrar resultado, dar resultado, que essas pessoas possam ver o quanto elas podem produzir, porque às vezes a sociedade foi deixando de lado, foi excluindo, e isso se tornou normal, e nós não podemos deixar isso ser normal, nós não podemos aceitar isso. Então, vamos unir forças para que a gente possa trazer essas pessoas, elas possam participar da nossa sociedade, possam trabalhar junto na nossa sociedade, produzir, ganhar dinheiro e ser feliz, né, que acho que é o mais importante de tudo. Então, queria convidar vocês para nos ajudar, né, a divulgar isso daí e estar atingindo esse objetivo. Secretário, essa é uma pergunta que eu não tinha feito, mas foi bom você tocar nisso aí, porque nós fizemos uma lei também aprovada aqui na casa, e hoje a prefeitura tem uma obrigatoriedade de contratar. Só que nós tivemos aqui um caso de um menino aqui que passou mais de 90 dias. Mais de 90 dias. E muitas vezes ele foi atrás e não existia essa vaga. Cobramos o Poder Executivo, aí mandamos fazer o cadastro, e mesmo assim ele não foi. Ao último dia que eu conversei com ele, parece que dia 1º de setembro ele iniciaria no setor público. Mas é aí que eu te digo, se você buscou agora para dentro da secretaria, tudo bem, porque estava sendo um bumerangue. Esse menino, ele ia e voltava. Ele foi na secretaria, ele foi no RH da prefeitura, ele falava com o vice-prefeito, ele vinha e falava com o vereador, não só comigo, como com o Jussiel aqui, teve inúmeras vezes, e toda a vida a gente estava com essa negativa. Então, se hoje está lá dentro da secretaria, é bom, e já deixar aqui registrado para você, que é portador de qualquer deficiência física ou mental num grau leve, procure então a secretaria, que existe então as vagas de PCD hoje. Viu? Assim, só esclarecendo, a gente está fazendo um cadastramento,
O contratar ou não vai depender das empresas, por isso que eu preciso da ajuda dos vereadores para a gente fazer um trabalho de sensibilização. O que a gente conversou no Conselho da Pessoa com Deficiência, não tem como, por exemplo, eu não tenho qualificação, os vereadores não têm para dizer se a pessoa, da mesma forma que uma pessoa que não tem deficiência, o PCD também ele tem um perfil. Então, assim, ter uma... Mas ele vai ter o CID no não é questão do CID. O que eu estou falando, assim, questão de analisar, por exemplo, assim, uma pessoa que ela pode trabalhar com o público, ela é uma pessoa que precisa trabalhar num lugar mais reservado, ter um psicólogo, isso a gente conversou lá no Conselho, talvez de acompanhamento desses PCDs, para ver, esse daqui se enquadra nessa função, esse naquela outra função. Não, mas hoje tem empresas, então, Durli Couros é um exemplo claro que a gente tem. Lá ela tem 5 vagas de emprego para PCD e está sendo ocupada inclusive teve essa semana uma contratação de uma empresa, de uma pessoa PCD dessas aí. O que a gente precisa agora é mobilizar, fazer esse trabalho para que a gente possa estender, as pessoas conhecer mais essa possibilidade. Mas agora o senhor tendo a lei, tendo a obrigatoriedade da prefeitura, a prefeitura já procurou a agência do trabalhador para pegar algum currículo de algum funcionário PCD? Os PCDs do estágio, que é a questão da lei ali, a gente fez a junção, fez a mesma coisa que a gente está fazendo agora com os PCDs geral, divulgamos para trazer os currículos para a gente, fazer um cadastro para a gente encaminhar para a prefeitura. A gente fez esse processo e encaminhou para a prefeitura. Isso que a gente fez. E agora... Está em tramitação, então? Oi? Está em tramitação essas contratações futuras? Isso, todos os currículos, só que aí que eu falo que precisamos unir forças, porque a gente divulgou, acho que ficamos mais de mês divulgando, e chegaram, acho que foi 5 ou 6 currículos. Então, às vezes a sensibilização também do PCD, às vezes ele não se acha capaz de participar, de ir procurar um emprego, enfim. Então, assim, nós precisamos ter esse olhar conjunto de dizer assim, é possível, só precisamos ver como fazer isso daí. É uma coisa relativamente nova, né? É antiga, mas agora que está se dando atenção para isso. Mas será que não é a maneira da divulgação? Porque só a rede social, infelizmente, Tijucas, nem todo mundo acompanha a página da prefeitura. Mas é exatamente isso que eu estou pedindo, para que a gente reúna forças e ache meios. Eu acho que o meio mais fácil primeiramente, a gente ver onde tem os números, que é a Secretaria de Saúde. Assim, são ações que a gente já está trabalhando junto com o Conselho da Pessoa com Deficiência, mas eu acho que tudo que a gente puder somar, e aí entra às vezes o conhecimento pessoal teu, de cada um dos vereadores, mostrando, falando, conversando, sensibilizando, eu acho que isso que é o importante. Esse trabalho em conjunto eu acho que é o que dá resultado. Quando a gente olha e diz assim, eu não consigo conhecer todo mundo, mas de repente a saúde tem contato, mas aí o outro vereador tem, enfim, o procurador tem, o cidadão tem. Então, assim, quando a gente olha assim com um olhar de o que eu posso fazer para ajudar, aí o resultado acontece bem melhor. Eu adoro a causa e tenho um rapaz com uma pequena deficiência no meu estabelecimento, mas não uso ele como cota, jamais. Ele entrou lá por mérito dele, está lá, só que todo mundo sabe que ele tinha uma limitação. E esse ele desenvolveu no comércio, e o comerciante que aqui assiste sabe da história, então deu oportunidade também, você comerciante, a uma pessoa dessa. Tem muitos PCDs aqui em Tijucas e tem muita gente que tem qualidade superior, às vezes, uma pessoa que não tem deficiência alguma. Então, faça as considerações finais. Deixa eu falar um pouquinho. Isso. Então, eu quero dar os parabéns para o nosso secretário Juliano, pelo rapaz que ele tem lá, que precisa de ver o atendimento daquele rapaz que tem aquela deficiência, o que ele trata os fregueses do nosso presidente. Então, eu admiro muito. Então, isso é uma batalha que nós temos que ir em cima para que isso aconteça, que todos os comerciantes acatem essas pessoas, porque ali incentiva eles que é uma terapia para as pessoas com deficiência. Aquele rapaz, veio para ficar, Juliano. Aquele rapaz lá, a gente chega lá, patione para lá, patione para cá, é café, e olha, é a coisa mais rica do mundo. Parabéns, Juliano. Então, quero agradecer aí pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho do trabalho da Secretaria, né? Já tinha vindo aqui uma outra vez anterior, né? E falado um pouco, né? E trazido algumas demandas.
As portas da secretaria estão sempre abertas, eu sempre deixei muito claro isso, né? Tendo alguma dúvida, às vezes até uma sugestão, o presidente já teve lá, então às vezes tem um conhecimento, porque acredito que o teu primeiro ano também foi bem difícil, né? Até você conseguir engrenar e entender a dinâmica do trabalho, ver onde estão as oportunidades. Então, às vezes, esse início é difícil, você sabe disso. As portas estão abertas, tanto para tirar dúvidas, como também, às vezes, para levar alguma sugestão, né? Às vezes a gente, que nem eu sempre disse, eu não tenho problema de dizer assim, eu não sei de tudo, eu preciso, às vezes, de uma luz, uma ideia. Isso daí é o que vai somando na construção de uma cidade que nós queremos, né? Eu quero ver a nossa Tijucas ainda desenvolver, crescer, que venha gerar muito emprego, que venha gerar renda, que as pessoas possam ter orgulho de viver aqui, né? Eu tenho orgulho de ser tijucano, né? Mas assim, a gente possa ver isso dia após dia acontecendo. Então, agradeço e peço a colaboração dos vereadores, né? Que a Secretaria sempre teve de portas abertas, né? Para que a gente possa somar forças e ver a nossa cidade cada vez melhor. Nós que agradecemos aqui a presença, também quero dar os parabéns aqui para a equipe da Secretaria, que sem eles, números nenhum existiriam. Então, eles me ajudaram e assim como eu confio que eles vão ajudar o senhor também nesse novo desafio. Mais alguma? Então, quero mesmo agradecer, meu muito obrigado, e falar para você que acompanhou nós aqui. A ideia nossa é essa, é sempre expor o trabalho do secretário, expor o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Então, a ideia continua. Na próxima semana vamos ter a secretária de Saúde, secretária de Saúde, né? Na próxima semana. Então, obrigado a você que nos acompanhou aqui e até breve. Agora já foi.